Pois obrigado a vocês que aqui se encontram presentes. Vieram já trazer cultura pra dar animação pra gente. Que a festa de cultura ela é mais diferente. É difícil viver de cultura nesse país. Que o leque de prioridades nunca, na verdade, a cultura aparece lá em cima no primeiro, né? Ela é sempre relegada mesmo. A cultura sempre ela é o último pedacinho, as verbas são sempre as mínimas possíveis quando tem, porque a cultura é fundamental na formação dos jovens, por exemplo, das crianças, todos. Tá aí, eu acho que a arte tem esse poder de mover e não deixar as pessoas desanimarem. Eu só queria falar que de todas as artes, todas são maravilhosas, todas, mas o teatro ele é diferenciado por quê? Porque ele é uma arte efêmera. O teatro só acontece naquele momento, enquanto o teatro, ele só acontece com você aí, eu aqui, a minha fala, o meu personagem. Então, naquele momento é único. Por mais que você registre, isso não fica como nas outras artes. Você tem a música, você tem a artes plásticas, você tem a obra. O teatro, ele só existe naquele momento. Mesmo quando que eu você fizer repita. amanhã, quando eu fizer amanhã, já não vai ser mais aquele momento, porque já é outro público, é outra sensação, é outro feedback, é diferente. Então ele só existe naquele momento. Ele existe enquanto, claro, toda a dramaturgia, seus textos, autores e tudo mais. Mas como acontecimento, como catarse, é só aquele momento. Então esse é o grande diferencial do teatro. Eu acho que é isso que traz essa magia da linguagem teatral. Ilê Alaquetu, Axé Airá, é o nome do nosso axé. Grande parte do Brasil foi construído com a mão de obra africana, né? Dos negros, dos escravos. Então, eles vieram e trouxeram sua cultura e ela se fundiu com a cultura do Brasil. Então, não tem como separar. De modo geral, falando de todas as culturas, a liberdade de você poder cultuar o seu Deus da sua forma, de uma forma tranquila, sem ninguém te discriminar ou te pressionar. Inclusive, a gente luta muito contra a intolerância religiosa. É a nossa principal causa dentro da religião. Somos discriminados em qualquer lugar. Não aceitam a gente entrar em hospitais, em qualquer repartição pública. Mas só que assim, até está mais aberto, porque a gente está metendo as caras. Mas a gente sofre muito preconceito. Hoje em dia... É assim, você chega num lugar, o pessoal já te mede. E hoje, falando de outras religiões, já não chega perto e tudo. Isso é muito ruim. Porque todos aqui têm esse amor e acreditam nessa nossa religião, que é a natureza. Tudo nosso é da natureza. Então, para mim, minha religião é tudo. O orixá, para mim, é tudo. A gente está usando uma palavra muito atual hoje, que é a resistência, né? Como os povos indígenas que hoje têm que viver nesse mundo atual, onde a gente escuta, às vezes, o pessoal de fora, que a gente chama de Juruá, falar pra gente: o que vocês estão fazendo aqui? Daí a gente sempre fala: a gente não está fazendo nada, que é vocês que chegaram até nós. A gente só queria um pedacinho daquilo tudo que já foi nosso um dia. Nosso, do povo Guarani-Brás e de todos os outros povos que lutam também.
Mas de um modo geral eu vejo o Brasil muitos povos, muitas culturas, muitas tradições. O Brasil é uma casa que atende e recebe muitas culturas, assim. E a gente pensa que isso seria mais um motivo até talvez para o governo ser mais justo e tal, mas ainda não chegamos lá. As culturas indígenas, né, no Brasil, elas estão diferente do que um dia já se pensou, assim, que a gente ia sumir, que a gente ia desaparecer, que existia já poucos indígenas no país e que a ideia era que os poucos que existiam iam ser absolutamente aculturados, né, tirar o ser indígena e colocar o ser Juruá nas aldeias da capital de São Paulo, aqui as 2 aldeias em São Bernardo. Por mais influência que tenham da cultura envolvente de Juruá, ainda que tenha escola, postinho de saúde, internet, celular, televisão, videogame, não sei o que, ainda assim tem pessoas na aldeia que não sabem falar português. Tem pessoas que nunca foi no McDonald's e que não dá valor algum. Como conheço muitos Juruá que acha que é um ritual assim levar os seus filhos nesse lugar e que se não levar pelo menos uma vez se torna inferior a todo mundo, assim. E tem um monte de Guaranimbá que não sabe disso e não tem interesse e é uma coisa muito bonita, eu acho. E ter essas pessoas na aldeia que não sabem falar o português, que se mantém na pureza nos princípios Guarani. O mais importante de tudo nessa vida é o que você é aqui dentro, assim. Não é a forma como você se veste ou não é o que você tem e que a gente não precisa de fato acumular nada, que aqui a gente só tá de passagem, assim. E triste das pessoas que só querem acumular e esquecem de viver. Eu enxergo, acredito que a BIS, especificamente, a companhia que eu dirijo, ela trouxe já muitos questionamentos e muitas referências para os estudantes de dança aqui da região. Cultura, para mim, é o que apazigua, né? Ela é a regra, a arte é a exceção. Tem essa grande diferença. A arte vem para puxar o tapete mesmo, como diz o Teixeira Coelho, né? Ela vem para questionar, ela vem para nos fazer pensar, nos fazer refletir. A cultura, ela vem para apaziguar. Necessariamente a gente precisa de cultura para investigar a arte? Talvez sim. Para mim, especificamente, a dança, ela vem para transformar, como toda arte, né? Eu tenho que me transformar, eu tenho que transformar as pessoas que trabalham comigo para que as pessoas que venham fruir a arte sejam também afetadas e transformadas por isso. Pois a festa de cultura dá muita animação. Pois São Bernardo faz e com muita disposição, e a banda o pessoal vai com a sua profissão. A cultura hoje é um estrado de animação. Deixa emocionado o povo que ali estão, que só tem gente educada e pessoa de educação. A viola é um cordel que muita gente conhece. É o repente que vem nascido lá do Nordeste. E aonde tem repente, o destino permanece.
as pessoas que me ajudam, eu dou o meu obrigado.